Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão, no Vejam Só Entrevista. Como todas as sextas-feiras, a gente está junto aqui, né? Agora com programas inéditos outra vez, porque eu já me recuperei aí das cirurgias. Agradeço as orações dos irmãos e das irmãs e agora peço a atenção de todos vocês para um assunto extremamente importante, delicado e perturbador. Ao redor do mundo, desde que Jesus deixou o planeta Terra, os cristãos têm sido perseguidos. Entretanto, a perseguição nos nossos dias tem alcançado índices jamais vistos na história. E em lugares que antes não havia. A expansão da perseguição aos cristãos tem alcançado nações, países que são até chamados de cristãos. Aí eu pergunto, como é que você pode justificar a perseguição aos cristãos num país que se confessa cristão? Hoje nós vamos abordar um aspecto desse flagelo contra nossos irmãos e irmãs muito específico. Aqueles que são obrigados a abandonar suas casas, empregos, escola, familiares, enfim, eles têm que sumir do lugar onde moram para não serem torturados e mortos. Fugir. São os refugiados da fé. E isso se conta aos milhares nos nossos dias. Como podemos entender esse problema à luz da palavra de Deus e principalmente na minha questão pessoal? Como é que Deus permite que isso aconteça com seus filhos e filhas? Mas Ele permite e tem acontecido. Agora, o que é que os filhos e filhas de Deus, que ainda não foram perseguidos, como eu e você, podemos e devemos fazer em socorro àqueles que, de uma hora para outra, perderam absolutamente tudo e vagam pela terra em busca de refúgio? A palavra de Deus exorta fortissimamente, tanto nos evangelhos quanto no livro na carta aos Hebreus, na carta de Tiago, nas epístolas gerais, que os crentes se ajudem mutuamente. Temos feito isso? Acredito que não. Como fazer além de orar por esses irmãos e irmãs? Essa resposta é crucial e é muito importante que você anote as oportunidades que terá daqui para frente para fazer parte daqueles que sustentam, abençoam e socorrem o corpo de Cristo. Nunca se esqueça do que Jesus disse, que no dia do juízo ele vai justificar a salvação dos salvos, dizendo: tive fome, tive sede, estive preso, doente, nu, e vós me socorrestes. E aí, quando a gente perguntar, eu nunca fiz isso com o senhor, aí ele vai dizer, toda vez que vós fizestes a um dos meus pequeninos irmãos que creem em mim, a mim fizestes. Do que Jesus está falando? Já parou para pensar nisso? Irmão Marco Cruz, seja muito bem-vindo, paz e graça, um privilégio recebê-lo mais uma vez nos nossos estúdios aqui do Vejam Só Entrevista. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado, pastor Heber. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos e com o senhor aqui no Vejam Só, uma oportunidade que eu sempre agradeço. Muito bom. O privilégio é nosso. O irmão não é ordenado pastor, não é isso? Não, ainda não. Mas pertence a uma igreja local. Com certeza. Qual é? É a Igreja Batista do Morumbi. Ainda sou membro lá, pastor Lisânias. Ai, pastor Lasanhas. E a Teca, esposa dele, né, Tereza? Sim. Muita saudade, muita saudade, muita saudade. Que Deus abençoe os irmãos. Irmão Marco Cruz, o irmão está na Missão Portas Abertas há quanto tempo, somando desde que conheceu o ministério? Há mais de 12 anos eu estou à frente da Portas Abertas aqui no Brasil e também na América Latina. Então o irmão coordena a América Latina? A gente começou em 2017 também um projeto piloto de mobilização a partir do Chile. Hoje a gente está em todo o continente, presencialmente Brasil e Chile, e virtualmente na parte de mobilização todos os outros países aqui. Maravilha, seja muito bem-vindo. E a pergunta que muita gente faz, mas na América Latina não existe perseguição contra cristão?
Com certeza tem, mas muitas pessoas questionam, né, a nossa avaliação. A gente tem... o continente é conhecido como um continente cristão, pastor Heber. Agora, você tem perseguição em países como Cuba, estive em todos esses países que eu vou mencionar, né, com exceção de um. Cuba tem um governo de um único partido, comunista, que persegue a igreja sistematicamente desde a Revolução Comunista. Nós temos México e Colômbia, que são nações com maioria cristã, mas você tem na Colômbia perseguição entre os grupos paramilitares e narcotraficantes e ex-guerrilheiros, Farc e outros, apesar do Tratado de Paz, que contempla as grandes cidades, Bogotá, Medellín, mas nos interiores, nos rincões, como eles falam, eles continuam reinando e perseguem os cristãos. E entre as comunidades indígenas, tanto no México quanto na Colômbia. Eu estive numa comunidade Nova Jerusalém, no México, que tinha uma placa: aqui é proibida a pregação do evangelho. Aqueles que pregarem vão ser encarcerados e submetidos às leis locais, às leis indígenas. E no México também você tem os narcotraficantes, regiões dominadas pelos narcotraficantes. Então, México, Oaxaca, Chiapas e na região de Juárez há perseguição, e Colômbia nos rincões de comunidades indígenas e onde tem guerrilheiros e paramilitares. Que os indígenas sejam contra qualquer tipo de interferência religiosa, até para entender. Se bem que eu tenho aí algumas vezes... Uma vez eu entrevistei um cacique de uma aldeia aqui da Grande São Paulo, e ele veio explicar por que eles são contra a ação missionária. E o argumento dele era: vocês mudam a nossa cultura. Tá bom. Quando terminou o programa, ele está com o celular. Falei: peraí. O celular pode. O celular não muda a cultura? Cadê o sinal de fumaça? Ou o tambor, ou sei lá, né? Então, se percebe uma baita de uma hipocrisia. Agora, por que os narcotraficantes são contra o evangelho? No Rio de Janeiro, pelo jeito, não. O que acontece, né? Especialmente na região da Colômbia? O sistema produtivo, a economia, a plantação da coca e você participar desse ciclo de distribuição da droga é parte da sociedade. Quando uma pessoa encontra Jesus, aí é sal e luz. Ela vê que aquilo está errado. Ela não deve fazer parte mais daquele ciclo vicioso. Então o evangelho interfere no meio de produção da droga? O evangelho interfere no meio de produção, de propagação, venda, comércio, e também na questão de os cristãos, os evangelistas, o cristão convertido se levanta contra isso. Então, os narcotraficantes, os grupos paramilitares também, que são envolvidos com as drogas, perseguem os cristãos por causa disso também. Entendi. Então, não é uma perseguição da nação, mas normalmente os governos ou são incapazes ou são omissos em dar proteção aos seus cidadãos cristãos, protegidos, inclusive, pela Constituição do país. A Constituição garante, mas o governo não garante essa proteção, especialmente longe das cidades grandes. E como eu falei, no México, Oaxaca, Chiapas, regiões que são dominadas pelos indígenas, porque o governo local ele aceita a legislação indígena e aí não interfere. Então, há perseguição, há expulsão, há prisão, às vezes até morte de cristãos de origem indígena, porque abandonaram as tradições e foram contra a lei local. Entendi. Agora, irmão Marco, nós temos, como cristãos brasileiros, uma noção, quase sempre bastante imprecisa, de que perseguição quem faz são só os árabes. Porque assim, se vende uma imagem de violência extremista, né? Então, há vários tipos de perseguição. Quando o senhor fez a chamada falando de perseguição mais violenta, você tem deslocados internos, você tem pessoas obrigadas a abandonar as suas casas, e isso não está acontecendo no mundo árabe, está acontecendo no mundo, na África subsaariana, que é a África que fica ao sul do deserto do Saara, onde tem uma grande população cristã e alguns países com maioria cristã. Então, há vários tipos de perseguição entre os extremistas islâmicos, em nações onde o islamismo é a maioria, mas também há outras, América Latina eu já falei, na África você tem países como Índia também, que tem dita a maior democracia do mundo, mas há uma perseguição contra os cristãos e muitos cristãos deslocados. Está entre os 5 países onde tem mais deslocados cristãos por causa da fé, Mianmar e outros países também da Ásia. Bom, como eu disse, irmão, a gente vai hoje
tentar conversar de forma focada nesse tipo de perseguição de deslocamentos. Os deslocados por causa da fé. Inclusive, vou aproveitar para chamar a nossa pesquisa de todas as sextas, a nossa enquete. Vamos lá. Você contribui com alguma quantia para ajudar os que cuidam dos cristãos que foram expulsos de suas casas? 3 opções de resposta. Vamos lá. Muito, então você contribui bastante, né, com uma quantia substancial, ou pouco, né, ou então você não contribui com nada, né? Nesse aspecto, contribuir para ajudar aqueles que apoiam os deslocados por causa da fé, tá bem? Vamos ver o resultado parcial no final dessa edição. Então, irmão Marco, vamos lá. Esse tipo de problema que os cristãos estão enfrentando tem crescido assustadoramente. Como é que funciona? Alguém chega e fala, vocês vão embora? Como é que é isso normalmente, como se dá? O que acontece? Né? Em muitos países, os cristãos são um grupo-alvo. Né? Há um movimento especialmente radical, né? Contra o cristão. Então, o cristão está morando, está na sua casa, em geral está na sua terra, produzindo, tem a sua igreja. Esses grupos radicais, vou falar um pouco mais da região mais violenta do mundo, que é a África subsaariana, só para tipificar e facilitar o entendimento. Grupos extremistas Fulani, que atuam na região, Boko Haram, Al-Shabaab, grupos extremistas, mas especialmente Fulani, da etnia Fulani, chegam e fazem ataques violentos. Chegam armados e atacam as vilas. Depois chegam e fazem um ataque ainda mais violento, invadem as vilas. Então, eles fazem um ataque à distância, invadem as vilas, estupram as mulheres e depois eles atacam e destroem tudo. Expulsam os cristãos que são obrigados a fugir para sobreviverem, pegam as suas terras, as suas casas, as igrejas, a comunidade, e esses cristãos deixam literalmente tudo para trás, pastor Heber, e fogem como deslocados internos, né? E o que é esses deslocados internos? São pessoas que fogem dentro do seu próprio país, eles não abandonam o seu país como os refugiados fazem. Então, por causa do avanço da violência, eles fogem e vagam pelo país, deixaram tudo para trás. Deixaram sustento, deixaram casa, deixaram fonte de renda, deixaram igreja, deixaram as escolas e eles vão vagar pelo país. E acabam ou no meio da natureza, no meio do mato, ou acabam em campos de deslocados internos, que é aquele caos, né? Eu tive a oportunidade de visitar vários desses, então é isso que acontece. E isso não é apenas na África subsaariana, né? Isso tem acontecido em outros lugares do planeta também, né? Principalmente na África subsaariana, mas a gente tem outros os 5 países onde isso mais acontece são Nigéria, Burkina Faso, República Democrática do Congo, que são países na África subsaariana. Você tem outros 2 países que estão nos top 5, né? Mianmar, etnia perseguida, os cristãos perseguidos no Mianmar, foi até afetado por uma tragédia recente de terremoto. E você também a Índia, especialmente no estado de Manipur, né? Eu estive na Índia, estive em 3 desses 5 países, né? Então, principalmente na África subsaariana, mas você tem também na Ásia e em outras regiões. A própria Colômbia tem milhares de refugiados e deslocados internos que fugiram internamente. Na Colômbia é menos violenta porque você encontra terras e algumas coisas não estão necessariamente em campos de deslocados internos, que é aquela situação bastante difícil. Mas acontece na África subsaariana, na Ásia e também aqui na América Latina, na Colômbia. Agora, irmão, como é que a gente pode entender esse fenômeno? Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que isso aconteça? Eu não tenho uma resposta direta. Eu sei que Deus permite que isso aconteça. Se a gente for pegar texto bíblico tentando entender a perseguição, lá você vê em Atos 4, né, o início da perseguição, a igreja primitiva com Pedro e João, né, diante do Sinédrio, e aí a oração de Pedro para que ele tenha força para continuar pregando o evangelho. Depois você vê ali a partir de Atos 7, 8 e 9, a dispersão da igreja, todos, exceto os apóstolos, ficaram em Jerusalém. Então, uma das coisas que o cristão perseguido nos ensina, eu já ouvi isso da boca de cristão perseguido, eu não posso falar isso, fala que a perseguição é uma bênção.
porque ele dispersa a igreja, como aconteceu em Atos, e onde a gente vai testemunhando do cristão, do evangelho. Então, eu não sei explicar o porquê. Eu vejo muitos paraquês, então, onde o cristão perseguido vai, ele compartilha a sua fé, e para nós que somos da Igreja Livre, há uma transformação à medida que a gente caminha com o cristão perseguido e vê o senso de gratidão, o senso de resiliência, e a gente se conecta com essa igreja. Então, um porquê, ou talvez um para quê, essa dispersão do evangelho. Agora, eu não tenho a resposta, sendo muito sincero, na profundidade, numa lógica racional, por que Deus permite. Agora, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e eu creio na atuação soberana do Senhor. De todo modo, a gente deve levantar a nossa voz, dar a voz para os que não têm voz, denunciar essa questão de violência e apoiar a igreja, né? Então, a propagação do evangelho é um dos mecanismos que Deus usa por meio da perseguição para despertar o povo, mas eu não consigo responder visitando esses lugares, pastor Heber, eu não consigo ter todas as respostas, o porquê Deus permite isso, não tem. Acho que ninguém tem, né? O que a gente tem é a fala de Jesus: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram a vossos pais que viveram antes de vós. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Enfim, Jesus abençoa aqueles que são perseguidos por causa dele. Ele avisou que os discípulos seriam rejeitados, açoitados, torturados e mortos, né? O João Batista foi o primeiro, o anunciador do Messias foi morto de maneira estúpida e covarde. Depois Estevão, de maneira maluca. O próprio discípulo de Jesus, Tiago, foi morto ao fio da espada por Herodes, né? Pedro foi livre da prisão, mas Tiago morreu. Enfim, esse contexto não era estranho aos apóstolos. E a pergunta que eu fiz a você, nenhum apóstolo responde, e eles também não perguntaram. Isso que você falou é muito interessante. Os que são alvo da perseguição, eles não... Pelo contrário, né? Atos diz que eles voltaram jubilando ao encontro dos cristãos, depois de terem sido açoitados pelo Sinédrio, por terem sido achados dignos de padecerem pelo nome de Jesus. 2 Timóteo 3,12 fala também aqueles que viverem piedosamente em Cristo Jesus. E Hebreus 11, os heróis da fé, quando termina o texto, fala assim: aqueles das quais o mundo não era digno, que foram açoitados, foram mortos, e que ele não cita os nomes. Ele não cita o nome no final. Então, e eu já vi, pastor Heber, para nós ocidentais da Igreja Livre, olhar a perseguição como uma bênção, mas eu já vi uma irmã nigeriana, viúva, que teve seu marido assassinado na frente dela pelo Boko Haram, ela batendo no peito e falando assim: quem sou eu para ser digna de sofrer por causa do Evangelho? Então, é uma perspectiva diferente do Evangelho. A gente foge do sofrimento muitas vezes, eu não quero sofrer, né? Mas ser digna do sofrimento por causa do Evangelho é algo que é uma compreensão espiritual, emocional e racional do Evangelho que eu procuro buscar, sabe? E a gente no Ocidente precisa ter também. Muito bem, nós temos um vídeo, nós vamos exibir o vídeo e depois o irmão Marco Cruz vai comentar. Vejam só. A fome nos deixa desnorteados, sem saber como a vida funciona. E quando um filho chora de fome, você questiona sua vida como pai e deseja que pudesse suplicar aos que atacam que parem. Seguidores de Jesus em todo o mundo são ameaçados, atacados e mortos. Por isso, muitos são forçados a fugir para salvar a própria vida, deixando tudo para trás. Por volta da meia-noite, extremistas entre os fulanes vieram iluminando com suas lanternas, procurando pessoas para matar. Meu irmão se levantou para proteger a porta da casa e os assassinos atiraram nele através da porta.
Ele saiu, e então atiraram na cabeça dele. Consegui correr até um vilarejo antes deste acampamento, chamado Agan. Dormi lá e vim para cá no dia seguinte. Este acampamento, onde estou, é apenas um entre incontáveis acampamentos de deslocados na Nigéria. Aqui somos milhares. Assim que amanhecer, vamos todos conhecer o acampamento e mostrarei como tudo funciona. Meu nome é Abraham. Sou o presidente do acampamento Itua. Sou cristão. Somente na África subsaariana, 16,2 milhões de cristãos, como Abraão, foram deslocados de suas casas por causa da fé. Mas há cristãos deslocados internos em 60 países. Os países onde mais cristãos foram deslocados no último ano são Nigéria, Mianmar, Burkina Faso, República Democrática do Congo e Índia. Negligenciados pelas autoridades, a comida nos acampamentos é escassa e as condições são precárias. Se você olhar, verá que todas essas tendas estão ocupadas por pessoas deslocadas. Todos somos cristãos. Todos aqui foram forçados a fugir de suas casas por causa dos ataques de extremistas às suas comunidades. Temos 15 banheiros, que são compartilhados por aproximadamente 3.000 pessoas. Por causa dessa situação, muitos estão contraindo diversas doenças. E se decidirmos usar o banheiro ali na floresta, sempre nos perguntamos se voltaremos, porque nossos assassinos sempre estão esperando em emboscadas. É aqui onde vivemos. Fizemos essas barracas com nossas mãos. Olhe ao redor. Todos aqui são cristãos que foram forçados a deixar suas casas por causa da luta. Alguns desses abrigos têm 5 pessoas morando neles. Os mais próximos do suprimento de água têm 7 pessoas dentro. A vida aqui é difícil, principalmente com esse clima quente. Vejam como é a sombra aqui. Não tem abrigo para quem está dormindo. Eu não estou aqui fazendo esta visita como presidente. Eu moro aqui com a minha família. Esta é minha esposa e estes são os meus filhos. Somos uma família de 5 pessoas. Meu maior problema aqui é que as crianças não vão para a escola. E nem sempre tem comida para elas. Veja como elas emagrecem. É muito triste. A comida que estamos recebendo aqui nos mostra que existem cristãos ao redor do mundo que se lembram e cuidam de nós. Continuo orando a Deus por providência. Que Ele não nos esqueça aqui. Ele está no controle de todos daqueles que foram mortos e de nós, que ainda estamos vivos. Que Ele continue nos alimentando para nos encorajar a continuar em frente, mesmo em meio às dificuldades. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem preservado a nossa vida. Eu clamo aos cristãos de todo o mundo que orem pela paz, para que possamos voltar para nossas casas. Muito bem, irmão.
Explica isso. Esse vídeo do pastor Abraham, ele não é um caso isolado e ele descreve um pouco a situação de muitos cristãos deslocados, que inclusive eu pude visitar na Nigéria, em Burkina Faso. Vítima e confrontados, atacados pela a violência sistemática da etnia Fulani. Eles são obrigados, a sua aldeia foi atacada, ele viu pessoas sendo mortas na sua aldeia e ele fugiu com a família. Hoje ele vive com a sua esposa e com seus 2 filhos num campo de deslocados internos. E sem a perspectiva de continuar a sua vida, né? Como eu falei dos deslocados internos, ele deixou tudo para trás, assim como outros. Ele é um dos chefes desse campo de deslocados e ele vive numa barraquinha que a gente pôde ver nas imagens. Eu me lembro da cena de encontrar com os irmãos, um sol muito quente, né? Poucos banheiros comunitários, difícil acesso para água potável, ali alvo de epidemias de algumas doenças ali, a gente trabalhando com algumas organizações que vão dar esse apoio médico, a portas abertas ali, estando presente com cristãos locais para encorajar, fornecendo ajuda humanitária, alimentação, e ele fala de relatos da esposa desfalecendo de fome, pastor Heber, sem ser dramático, mas é a realidade, e a gente chegando para fazer esse socorro, para garantir o sustento por alguns meses e alguns dias, e principalmente, sabe, eu acho que os adultos aguentam um pouco mais, mas as crianças elas foram tiradas à força do seu local, da sua casa, das suas terras, mas das escolas, né? Assim como esse irmão, vários outros ali, tem uma geração se perdendo, pastor Heber, porque não tem acesso à escola. E o governo local não consegue dar acesso à escola com... eu visitei campos de refugiados como esse, com 6 deslocados internos, 6.000 pessoas, outro com 4.000, outro com 3.000, outro com 2.000, não reconhecido pelo governo. Então, assim, é quase que uma geração se perdendo porque não tem acesso à educação. Então, é uma situação muito difícil, muito dramática, né, extrema, e os nossos irmãos precisam das nossas orações e apoio. Só orar também não, né? Eu falando em vídeo, né? Eu muito recentemente peguei um vídeo que estava até lacrado lá em casa, produzido pela Voz dos Mártires, a história do Richard Wurmbrand, filmada na prisão onde ele esteve, né? Onde ele foi prisioneiro por causa do Evangelho. Richard Wurmbrand era um ateu que se converteu e transformou-se num pastor e evangelista da Igreja Luterana. E quando o país dele foi invadido pela Rússia, a Rússia começou a perseguir os cristãos e ele, como um dos líderes, acabou preso e torturado. Ele é autor do livro Torturados por Amor a Cristo, que acabou se transformando num filme. Eu não consegui assistir o vídeo, porque foi filmado na prisão onde ele esteve, com os objetos de tortura. Na metade do vídeo, eu parei. É extremamente difícil assistir e ver o que os irmãos passam. Pastor Heber, depois de todos esses anos na Portas Abertas, eu preciso confessar que, assim, claro que a situação deles é mais desafiadora que a nossa, né? Mas à medida que a gente caminha com a igreja perseguida, a gente nunca mais vai ter um entendimento do Evangelho, ou a gente se afasta, não consegue lidar, ou se a gente caminha lado a lado com ele, carregar os fardos uns dos outros e fortalecê-lo, você fazer essa caminhada e sofrer com os que sofrem, sabe? Eu me lembro dessas imagens dos campos de deslocados internos ali e famílias, pais e mães vindo conversar com a gente. O cristão perseguido é um ser humano como a gente, né? Que está numa situação muito mais difícil e desafiadora, e que ele não ora para que a perseguição acabe, porque é bíblico, né? Mas ele ora por uma mudança, ele ora pelo retorno à sua terra. Então, nunca mais você é a mesma pessoa, sabe? Isso desperta uma compaixão, muitas vezes uma tristeza, sim, mas uma vontade de apoiá-los, de expandir o nosso trabalho, de engajar a igreja brasileira para que o apoio chegue até esses irmãos, para que eles consigam perseverar nessa situação.
mesmo sem uma perspectiva de retorno. O governo não fez nada para que eles voltassem às suas terras. Eu visitei, pastor Heber, numa dessas viagens que a gente foi escoltado por segurança, militares, e a gente passou horas por cidades fantasma. Essas cidades que foram atacadas pelos extremistas Fulani, cidades fantasma, a gente passando, e aí com uma escolta armada e vendo, e igrejas semi-destruídas ou queimadas, casas queimadas, as terras invadidas. A gente cruzou por esses extremistas Fulani com soldados do governo que não faziam nada. Então, é algo que muda a nossa vida e que tem mudado a minha vida e que tem, sabe, transformado a minha vida e despertado para que a gente faça mais como igreja brasileira. Bom, nós vamos fazer um intervalo, já voltamos com a conclusão dessa entrevista. Lembrando a você que a Academia Teológica da Graça de Deus tem cursos preparatórios para quem quer conhecer melhor as Escrituras e também atuar no ministério nas mais diferentes maneiras de fazê-lo. Entre em contato com a grade pelo telefone, se você quiser falar com alguém, durante a semana no horário comercial, 3115-0819 em São Paulo. Ou a qualquer tempo no site agrade.com.br. E os cursos da Agrade, o curso bíblico, é em plataforma EAD, ensino à distância. Então, em qualquer lugar que você estiver, com internet, você faz o curso de qualidade excepcional. Quem usar a via da internet para falar com a Agrade, passa também pela RIT, né? Pelas redes da RIT, para que você possa conhecer-nos melhor, a nossa emissora, e também nos ajudar a fazer um programa melhor com suas críticas e sugestões, tá bom? Voltamos já. Muito bom. Antes de voltar a falar do assunto difícil de hoje, né? Vamos ver quem está nos assistindo e concorrendo aos brindes que a gente sorteia. Brindes fornecidos pelo Shopping do Povo, né? Se você quiser brindes e coisas semelhantes, né? Livros, disco, roupa, tem de tudo. No Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, fica em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, na Avenida São João, tá aí, ó, Avenida São João 816, pertinho da Estação República do metrô, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Londrina, no norte do Paraná, cidade muito evangélica, né? O Marcos é de lá. Deus abençoe você, Marcos. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Pegou uma foto em que eu estou com a mesma roupa de hoje, só tirando a gravata, né? Valeu. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, a Marinete é nossa telespectadora. Valeu, Marinete. Ah, que foto legal, hein? Fala sério, Zeca. Tenha santa paciência, meu irmão. Que topete é esse? A Marinete está até rindo da cara dele. Boa. E em São Pedro, também no interior de São Paulo, a Sônia é nossa telespectadora. Tá aí. Ah, tá mais comportadinho, né, Zeca? Muito bom. Sônia, um grande beijo para você. Deus abençoe bastante, viu? Bom, o Rodrigo, nosso telespectador, publicou, à luz da nossa enquete, um comentário bastante revelador. Ele diz assim: infelizmente, eu não conheço nenhuma instituição de confiança para ajudar. Muito bom. Marco Cruz, e aí? Hoje você tem a oportunidade de conhecer a Portas Abertas, né? Nós somos uma organização que existe há mais de 70 anos no mundo. A gente está em mais de 60 países, apoiando a igreja perseguida. E aqui no Brasil desde 1978, né? Há 47 anos, temos aí uma credibilidade ao longo da história. Desde o irmão André, né, que foi o fundador e faleceu em 2022, sempre apoiando a igreja perseguida, com muita transparência, muita clareza. E você pode ter acesso aos nossos canais, né, ao nosso site, está aí na tela,
o nosso Instagram, o Facebook, também falar com a galera lá do canal de relacionamento, no nosso WhatsApp, e ter mais informações e conhecer uma organização que atua com credibilidade, transparência. Pode ver o nosso relatório de impacto auditado, isso é muito importante nos dias de hoje, pela BDO. Então, BDO? É uma empresa que faz... tem as grandes 4 de auditoria externa, a BDO é a 5ª do mundo que faz auditoria de organizações e empresas. Ela cobra um valor menor, por isso que a gente faz, mas tem muita credibilidade e ela faz a auditoria externa das contas da Portas Abertas. Não basta ser honesto, tem que mostrar que é honesto, né? Então, auditoria contábil, financeira, de todos. Então, tem o conselho, tem governança, estatuto. Então, é uma organização muito séria, idônea, que apoia a igreja perseguida há mais de 70 anos. Então, se alguém destina uma oferta para os cristãos deslocados, essa oferta vai ser usada nesse sentido? Exatamente. Lá, a Portas Abertas tem vários projetos. Você entra lá no nosso... Além da oração, você pode doar financeiramente lá as campanhas, doe agora, no botão do nosso site. Tem várias campanhas com vários destinos. A campanha para cristãos deslocados será usada para cristãos deslocados. E a gente tem uma auditoria interna também, que vai auditar os projetos no mundo. Então, você tem a garantia de que a gente vai usar esse recurso para apoiar o cristão deslocado interno. Uhum. A Rafaela, por outro lado, publicou: eu contribuo todo mês, isso faz bem para mim. Um abraço para a irmã Rafaela, parceira da Portas Abertas. Deus abençoe. Você conhece? Estou conhecendo agora. Ah, bom. Se ela contribui, eu estou... Você falou com tanta naturalidade. É porque é uma parceira. A gente tem uma relação de... A Portas Abertas é um ministério de presença, então essa questão relacional é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Gratidão individual da Rafaela. Eu posso dar o meu testemunho. Eu conheço a Missão Portas Abertas desde que eu li o livro O Contrabandista de Deus. Logo em seguida veio Não Há Portas Fechadas, né? A continuação do irmão André, que é uma leitura que eu recomendo fortemente a qualquer cristão de qualquer idade, porque é muito impactante, né? E deixa eu mostrar aqui o trabalho, falando de livros do pastor André, do irmão André, Sem Medo pela Fé, para combater as batalhas espirituais de hoje, um livro diferente do... Aqui? Tá. Um livro diferente do irmão André, na medida em que ele aborda as batalhas espirituais, não apenas a questão da perseguição em si, mas todo tipo de artimanha que o rabudo fedido tem para nos prejudicar. A Portas Abertas publica uma revista mensal, né? Está aqui. Você que é contribuinte recebe a revista e ela vem com um mapa muito legal. Quem lê a revista Graça, Show da Fé, toda edição tem várias colunas falando da perseguição entre os cristãos do mundo. Inclusive, você dá entrevista para a revista Show da Fé, edição sim, edição não, né? Quase sempre. E lá se faz referência a uma lista que a Missão Portas Abertas faz em termos dos 50 maiores perseguidores de cristãos do mundo. E aqui você tem um mapa com essas 50 nações, né, espalhadas pelo planeta. Vê que as Américas não estão fora, né, dos perseguidos aí. Se você quer um mapa desse, assine a revista, né, entre em contato com a Portas Abertas e você vai receber a revista. Olha como a África, né, e a Ásia são locais de grande densidade de perseguição. A Coreia do Norte é o número 1, está lá. Ali, você está vendo. É campeã há muito tempo, né? Há muito tempo. Mais de 20 anos, com exceção de 2022, que o Talibã tomou o Afeganistão. Mas, se não, é a Coreia do Norte aí, mais de 20 anos. E tem um outro brinde muito legal. É um calendário de mesa, tá? Que você pode usar para ticar a cada data a oração que você fez em favor dos irmãos e das irmãs. Assim você não esquece, deixar na sua escrivaninha ou em cima do seu fogão, quando ele está fechado, né? Enfim, algum lugar onde você vai ver, opa, hoje ainda não orei pelos irmãos e pelas irmãs. E também, obviamente, pedir estratégias a Deus para apoiar e ajudar esses irmãos e irmãs, né?
obviamente, na nossa realidade, a melhor maneira de ajudar, além de orar, é contribuir financeiramente, né? Mas, de repente, você é uma pessoa que tem facilidade de se deslocar pelo mundo, pode se voluntariar para tentar ajudar, né, aqueles que apoiam os perseguidos. Muito, muito legal os brindes aqui. E tem também uma camiseta, mas eu não sei onde ela está, então eu mostro depois. Tá bom. Porque nós vamos ter mais uma entrevista com o irmão Marco, que vai ser exibida daqui a alguns dias, tratando não dos deslocados, mas de uma estratégia muito bacana que a Missão Portas Abertas tem de conscientizar a igreja dos irmãos perseguidos, né? O famoso DIP. É o Domingo da Igreja Perseguida. Maravilha. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, Marco. Muita gente, eu ainda ecoando a fala do Rodrigo, titubeia na hora de contribuir com uma missão, porque, principalmente em alguns casos de igrejas mais históricas e tal, boa parte das contribuições acaba financiando a estrutura interna, a burocracia, gente que trabalha organizando em vez da oferta ir para o campo. Como é que vocês lidam com isso? Desculpa a pergunta um tanto quanto impertinente. A Portas Abertas, ela busca enviar a maior parte dos seus recursos para o campo. É claro que você tem um custo de uma estrutura para produzir uma revista, né? Você tem, mas a Portas Abertas garante que os recursos enviados para os projetos específicos são usados nos projetos específicos e, como eu falei, para isso a gente tem auditoria interna dos projetos, como é feita a utilização, especialmente no campo. Porque esses recursos, já me perguntaram, eu posso doar uma cesta básica, eu posso doar roupas? Há muita dificuldade logística de fazer isso chegar ao cristão perseguido. Então, a gente envia os recursos para a Portas Abertas Internacional, que distribui os recursos nos projetos. E esses projetos são auditados, eles acontecem nos países, como eu falei, há mais de 70 anos, por meio de cristãos perseguidos, a equipe da Portas Abertas local, então tem todo o processo de auditoria e acompanhamento desses projetos para garantir o máximo de eficiência da utilização dos recursos, né? Isso é muito importante. Ainda existe contrabando de Bíblia? Hoje esse é um termo que a gente não pode falar, porque o irmão André é um contrabandista. A gente começou com contrabando, mas hoje a Portas Abertas continua distribuindo Bíblias e literaturas em países onde isso não é permitido. Tá bom, desculpa. Eu me contaminei com um livro clássico. Né? Mas, por exemplo, nos campos de refugiados ou de deslocados internos, eles deixaram as Bíblias para trás, eles recebem escritura, como é que... O primeiro apoio é a ajuda emergencial. Ele precisa de subsistência, ele precisa sobreviver. Então, esse é o apoio primário. Segundo, distribuição de Bíblia e literatura, sim, porque deixaram tudo para trás mesmo. E aí a gente organiza junto, quando é possível, né? Eu me lembro que estava num calor terrível na Nigéria, num daqueles campos de refugiados que a gente... deslocados que a gente viu no vídeo, assim, terrível. E aí tinha um espaço com uma cabaninha de palha, não tinha paredes, né? Um calor, e ali estava tendo um treinamento para líderes daquele campo de deslocados internos, né? Líderes no sentido de discipulado, como fortalecer pessoas que estão ali naquele meio, né? Porque a oração do cristão perseguido, que é o primeiro pedido do cristão perseguido, é a oração, não é para a perseguição acabar, é para que ele persevere. Então, tem treinamento de pastores e líderes ali e há distribuição de literatura para as crianças também, que elas... Não há uma educação formal, a gente não tem recursos e estrutura para providenciar a educação, em alguns casos sim, pequenos, mas é o treinamento bíblico, é a parte cristã, é a parte da fé que é o nosso foco. Então, há sim distribuição de Bíblia e literatura, há treinamentos, há organização de cultos quando é permitido ali dentro, uma situação precária, né? É difícil, mas é no contexto que é possível, né? Então, há isso sim. As pessoas que ali estão, você falou em milhares delas, né? Elas recebem algum tipo de apoio oficial do governo ou não? Eu visitei, quando eu estive na Nigéria, e também estive em Burkina Faso. Burkina Faso, por questão de segurança, a gente não pôde ir para o campo de deslocados internos, mas
Na Nigéria, em 4 campos de de deslocados internos, 4 deles as pessoas recebiam apoio do governo. Eram campos legalizados. Um deles, nenhum apoio do governo, porque não era legalizado ainda. Então, em campos legalizados, quer dizer, reconhecidamente estruturados pelo governo. Aí você vê outras organizações trabalhando, Unicef, ONU, Médicos Sem Fronteiras, a portas abertas, focando o cristão, essa questão de resiliência, tem algum apoio do governo. Há vários campos, há cristãos que estão no meio do mato, juntos, e esses não recebem nenhum apoio do governo. E o apoio é mínimo, né? O apoio é mínimo. Eles gostariam de voltar para casa. Claro. Mas o governo garante ali fornecer material para tenda, um espaço físico, alguma segurança e proteção, porque eu lembro de um campo de deslocados, pastor Heber, a gente estava ali reunido, ouvindo os cristãos, enquanto a gente estava próximo ali, a uns 400 metros de onde a gente estava, os fulanos estavam roubando as plantações deles. Eles conseguiram produzir milho, alguma coisa. Quando a gente estava lá, um grupo de estrangeiros com proteção, eles estavam roubando e destruindo as plantações de milho, porque eles querem extinguir os cristãos. Eles têm os cristãos como alvo e eles falam que acabou o tempo dos cristãos. Então, você tirando a fonte de alimento e a fonte de renda, você vai acabando com a subsistência. No caso específico dessa etnia, qual é o objetivo deles? O que eles ganham com a extinção dos cristãos? Eles são maioria muçulmana. Ah, o fulano é muçulmano. Muçulmano, né? Então, nada contra o muçulmano. A gente deve amar aqueles que nos perseguem, compartilhar o evangelho, mas os extremistas, eles atacam por quê? Primeiro que ele quer roubar as terras dos cristãos, as suas casas, as suas posses, e eles querem fazer um califado. Resumindo, é tipo um governo em que impera, em que a lei islâmica ela é que regulamenta o funcionamento. Então, o norte da Nigéria tem 12 estados que têm a Sharia, a lei islâmica. Então, essas áreas não reconhecidas pelo governo, mas que são invadidas e tomadas à força, eles querem fazer um califado, que é um governo onde impera a lei islâmica. Então, eles ganham as terras e esse governo. Ai, ai. Vamos lá, vamos ver as mensagens que estão chegando pelo Zap, né? O Rafael, aqui do Japão, né? Toyohashi. Deus abençoe nessa jornada. Ele está mandando um abraço. Wagner, ele diz assim, Deus abençoe ao pastor Heber e ao Portas Abertas, trazer ao conhecimento dos cristãos ao redor do mundo e perseguidos por causa de Cristo, assistindo do Japão. Um abraço carinhoso a todos. Oh, Deus abençoe você, Wagner. Grande abraço. O Carlos André, Missão Portas Abertas é um ministério muito sério. Já conheço, Deus tem usado esse ministério para abençoar milhões de irmãos pelo mundo. Então, algumas pessoas que já conhecem a missão estão se manifestando, né? Mas o programa é gravado, como é que esse pessoal está conseguindo mandar mensagem? Simples. A gravação é transmitida pelo YouTube. Não fica arquivado o programa no YouTube, é só durante a gravação. Quando o programa for para o ar, aí sim, aí ele fica no YouTube à disposição de quem quiser. Então, você que está descobrindo isso agora, é só seguir o Vejam Só nas redes sociais. Quando ele estiver gravando, você já assiste a gravação, manda sua mensagem, sua crítica, sua pergunta e assim por diante, tá bom? Bom, irmão, para a gente socorrer essas pessoas, né, é primordialmente recurso financeiro. É isso? O primeiro pedido, a gente tem o ID da Igreja Perseguida, que é o interceder. Primeiro pedido é a oração chega antes do socorro. Doar, aí sim são as doações financeiras. Você entra no nosso site da Portas Abertas e tem as várias campanhas, e tem uma campanha específica para cristãos deslocados e encorajamento. Através de campanha de cartões, quando é possível, e a gente tem uma campanha para a África subsaariana, né? Acabar a violência e começar a cura. Então, entra no nosso site para encorajar. Então, interceder, doar financeiramente e encorajar. Existe algum tipo de possibilidade de ingerência governamental? Por exemplo, uma ideia. O governo brasileiro pressionar o governo da Nigéria a tomar providência contra os cristãos? Contra os perseguidores? É muito importante que isso aconteça. É muito importante Nós temos uma bancada evangélica bastante grande no Congresso Nacional. Seria muito interessante
é importante mencionar que quando eu estava na Nigéria, eu visitei 4 campos de deslocados internos. 3 legalizados, reconhecidos pelo governo, 1 não. O 4º campo de deslocado interno, por pressão do governo norte-americano, que enviava donações, recursos do governo para apoiar refugiados, deslocados internos, o governo parou de enviar e pressionou o governo local por meio de uma bancada nos Estados Unidos e parou de enviar o recurso, e aquele 4º campo de deslocados internos, que não era reconhecido pelo governo, estava sendo estruturado para ser reconhecido. Então, é muito importante, pastor Heber, que haja uma pressão governamental do governo do Brasil, da bancada evangélica, do Itamaraty, para que o governo da Nigéria se levante em favor dos cristãos que estão ali, de todas as minorias, e para que essa violência acabe. Existem outros lugares da África, inclusive cristãos, né? Ou chamados de cristãos, que também tem havido uma inação das autoridades contra a perseguição, não é? Com certeza. Eu estive num país próximo da Nigéria, que é Burkina Faso. Tem uma população muito grande de cristãos. E tem 2 milhões de deslocados internos, a maioria deles cristãos. Então, e aí você tem Etiópia, você tem República Democrática do Congo, você tem vários outros países em que há uma, se não a maioria, mas uma grande população cristã que enfrenta a perseguição. É complicado, né? Porque... mas em todos esses casos são levantes, tentativas de grupos radicais islâmicos de mudar a realidade do país e criar os califados? É sempre assim? Na maior parte dos países é um movimento dos extremistas muçulmanos de tomar controle. Há também movimentos dos líderes tribais. Então, parecido com o mecanismo de indígenas, né? Quando você se converte ao Evangelho, você passa a ser um seguidor de Jesus, você deixa para trás as suas tradições tribais. Então, há muito aminismo ali, né? Uma religião deles. Então, quando você deixa essa religião para trás, você enfrenta a perseguição das comunidades. Um país como a Nigéria, você tem várias etnias, você tem reis ali, você tem Hausa, você tem vários... Então, há perseguição dos grupos religiosos de religiões tribais também. É complicado, né? É uma situação muito tensa e, assim, aliado a isso, a África subsaariana é a região do mundo onde tem a população mais jovem e mais pobre. Então, além da perseguição religiosa, você tem o desafio da condição social, da falta de oportunidade de trabalho, de estudo e uma juventude. Então, criminalidade, desemprego, também está tudo misturado ali. Aquela região precisa das nossas orações, do nosso apoio. Você falou de uma experiência bastante inquietante, né? Estava num campo de refugiados com soldados do governo protegendo a visita de vocês. E esses soldados não tentaram impedir que os Fulani destruíssem a plantação lá dos refugiados? Não só não tentaram impedir, que quando a gente estava visitando de carro, sendo escoltado por eles, a gente foi até um ponto, eles falaram, daqui para lá é mais perigoso, a gente não autoriza, a gente voltou. Eles pararam e tinham 2 policiais dentro do furgão onde a gente estava, que eram cristãos. A escolta era de policiais do exército nigeriano. Vários deles são muçulmanos. Então, quando a gente parava, a gente passando nessas vilas fantasma, né? Eles iam conversar com os Fulani. Bater papo. Conversar. Eles conversavam assim, perto da gente a gente via a igreja queimada, destruída, tudo vazio. E é estranho, eles são nômades. Então, eles tomam as terras, destroem as casas, destroem as igrejas e ficam morando no que chama de bush, na natureza, no meio do mato. E os soldados, alguns deles muçulmanos, não violentos, mas estavam fazendo a nossa segurança, iam conversar com os Fulani e não faziam nada. Essa questão da impunidade, do seu direito à propriedade não garantido pelo governo, que aí sim precisa de uma pressão do Itamaraty, do governo brasileiro, dos governos americano, europeu e das nações para que eles tenham o seu direito de propriedade, eles tenham o seu direito mínimo de segurança e educação.
Então, mas eles não faziam nada. Conversavam com eles ali, trocavam seus cigarros e vida que segue. Correto. Bom, a gente conversou aqui com o irmão Marco Cruz, que é o secretário-geral da Missão Portas Abertas, tanto no Brasil quanto na América Latina. E quem quiser entrar em contato com ele, os contatos foram publicados ao longo da entrevista, mas tem também aí na rede social do Vejam Só, no Instagram, né? Instagram, @programa Vejam Só, você vai ter o contato. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Você contribui com alguma quantia para ajudar os que cuidam dos cristãos que foram expulsos de suas casas? Vamos lá. Quem contribui com muito, só 8%. Quem contribui com pouco, 10%. E quem não contribui, 82%. Essa estatística tem que mudar a partir de agora, a partir de hoje. Vamos ajudar, como eu disse na abertura do programa. O Senhor Jesus foi muito direto, muito claro e muito enfático ao mencionar o dever do cristão, do discípulo de Jesus, do seguidor de Cristo, em socorrer aqueles que estão sofrendo, sobretudo os irmãos, né? O apóstolo Tiago é bastante enfático nisso também, além do escritor da carta aos Hebreus. Então, se a gente não está fazendo nada a respeito, precisamos acordar. Para você que fica com a gente, fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus. Voltaremos na próxima semana, querendo Deus, com mais um Vejam Só Entrevista. Até lá.